Olá, seres amados, sejam muito bem-vindos. E hoje eu inicio o vídeo fazendo novamente uma pergunta a vocês. Vocês têm o hábito de meditar? Hoje eu vou falar sobre a meditação como ferramenta principal para a aplicação do Ho'oponopono. Eu me chamo Karina Célia e ajudo você a despertar sua consciência e equilibrar sua energia. Peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo e se inscreva no canal. E vamos para o vídeo. Então, o que é o ato de meditar? Ou meditação, como vocês conhecem, né? O que é a meditação? Segundo Osho, um líder místico, espiritual, professor, filósofo, tem seus discursos gravados e transcritos em mais de 600 livros, que fala sobre o autoconhecimento, a expansão da consciência e uma visão não dogmática da espiritualidade. Então, segundo Osho, a meditação não é uma filosofia, não é uma religião, não é uma técnica, não é um esforço mental. A meditação é um estado de ser. Segundo ele, a meditação é a simples capacidade de testemunhar a própria mente. Então, ele diz que a simples capacidade que você tem de testemunhar a própria mente é a meditação. De testemunhar os pensamentos, sensações, emoções, memórias, sem julgar, sem reagir e sem se envolver, né? Sem se envolver com essas emoções, com esses pensamentos. Osho, ele tem 3 conceitos sobre meditação, 3 chaves, né, sobre a meditação. Então, eu acabei de falar para vocês que, segundo Osho, a meditação não é uma técnica, não é uma religião, não é um esforço mental. É um estado de ser. Os conceitos chaves da meditação é que você não é a sua mente. Como assim, Karina? Ele disse que eu não sou a minha mente. Osho fala que a mente é apenas um fluxo contínuo de pensamentos. Um fluxo contínuo de pensamentos e condicionamentos acumulados ao longo do tempo. A meditação acontece quando você se torna um mero observador no topo de uma montanha, vendo tudo acontecer de lá de cima, ou seja, vendo os pensamentos passarem. Então, vamos entender melhor essa questão de que você não é a sua mente. Você que está me ouvindo aí do outro lado, não é a sua mente. Você é uma consciência, você é o observador dos seus pensamentos, ou seja, da sua mente com seus pensamentos. Isso mesmo, você é o observador. Quando nós estamos no piloto automático, né, que a gente... o que é um piloto automático? É a mente cheia de pensamentos. É quando você deixa a mente tomar conta da sua vida. Então, ela diz o que você tem que fazer, né, o que você tem que beber, o que você tem que comer, porque você está deixando a mente, no caso, suas crenças, né, o que você acredita como verdade, pilotar a sua vida. E o que é que faz a meditação? A meditação faz esses pensamentos diminuírem, faz esses pensamentos cessarem, e assim você consegue ouvir a sua
intuição, as suas inspirações. Então, a meditação é uma ferramenta para que você possa silenciar o barulho da sua mente e consiga viver de acordo com a sua consciência e não como sua mente. Um exemplo disso é: feche seus olhos. Então, o primeiro pensamento que vem, vamos dizer, dar como exemplo, contas a pagar. Então, você está preocupado com uma conta para pagar daqui a 5 dias. Quem é que está trazendo esse pensamento até você? A mente. Quem está trazendo todo o problema? A mente. Então, você, consciência, é um mero observador dos seus pensamentos. É isso que Osho está dizendo com essa primeira chave, esse primeiro conceito-chave da meditação. Você não é sua mente. A mente é apenas um fluxo contínuo de pensamentos e condicionamentos acumulados ao longo do tempo. Ou seja, sua mente é composta de crenças, memórias, aquilo que você acredita como verdade está lá na sua mente. Mas você é consciência. A segunda chave, o segundo conceito, Osho diz que a meditação deve ser uma forma de relaxamento. Ele criticava a forma de que deve se concentrar ou forçar a mente a algo, né? Então, a verdadeira meditação é o ato de observar os pensamentos, de relaxar e se tornar presente ali. E que essa questão da concentração, ele criticava essa questão da concentração e do esforço árduo. Para ele tentar concentrar a mente, força o cérebro e cria tensão. A meditação de verdade é um relaxamento profundo, na presença consciente, sem intenção de chegar a lugar nenhum. Então, tá aí o segundo conceito-chave de meditação, segundo Osho. E a terceira chave, o terceiro conceito é que a mente, ela sempre vai estar ou no passado, que ela vai trabalhar de acordo com as suas memórias, ou vai estar no futuro, de acordo com a sua imaginação, né? E que a meditação é a única ferramenta que nos traz para a única realidade, que é o aqui e o agora, para a sua consciência. Porque lembra do conceito de Neville Goddard, para quem assistiu a série do Poder da Consciência, a consciência é a única realidade. A única realidade é o momento presente, o aqui e o agora. E para fechar essa parte de Osho, a gente falou sobre as três chaves, os três conceitos chaves da meditação, falamos sobre Osho. Nós vamos falar, trouxe para vocês uma parábola, a parábola da água turva. Essa parábola, ela foi contada pelo Buda. Então, essa parábola diz o seguinte: Buda estava viajando com seu discípulo Ananda, sentindo sede. Buda pediu: Ananda, por favor, busque um pouco de água para nós naquele riacho ali na frente. Quando Ananda chegou no riacho, viu que uma carroça entrou no rio e a água ficou turva, cheia de lama. Uma carroça de bois acabava de atravessar o rio, transformando essa água imprópria para beber. E Ananda voltou e disse: Mestre, a água está muito suja de lama, não podemos bebê-la. Buda sorriu e respondeu: Descanse um pouco sob esta árvore. Daqui a pouco, volte ao riacho. Ananda esperou e voltou ao riacho.
mas a água ainda estava turva. Voltou e relatou a Buda, que calmamente repetiu: volte lá mais uma vez, volte ao riacho. Mas a água continuava turva. Voltou e relatou ao Buda, que calmamente repetiu. Na terceira vez que Ananda foi ao riacho, percebeu que a lama havia se assentado no fundo e a água estava totalmente limpa e cristalina. Ele pegou a água e levou-a para o Buda. Veja o que você fez para limpar a água, Ananda. Nada. Você apenas esperou, deixou que ela ficasse em paz. Com a mente é exatamente a mesma coisa. Quando ela estiver agitada ou turva por pensamentos, não tente forçar ou acalmá-la. Apenas dê tempo, sente-se e observe. A lama assentará sozinha. Então, gostaram? Gostaram da parábola da água turva? Essa parábola foi dita por Buda, né? E Osho também recitou ela em seu livro. Deixa eu dizer para vocês qual foi o livro. O livro é O Livro dos Segredos, né? Escrito por Osho. Também tem essa parábola da água turva, que fala sobre essa parábola, que fala sobre a mente, né? Que como a gente pode silenciar nossos pensamentos. Basta que a gente pratique o ato de sentar e meditar, ficar lá só observando os pensamentos passarem e diminuírem, né? Porque o que acontece, né? O que a meditação ela faz? Ela faz com que o intervalo de pensamentos, eles cresçam. No caso, você começa a meditar assim, aí o intervalo é assim, de um pensamento para o outro. À medida que você for meditando, esse espaço ele vai aumentando, ao ponto de que já quase não haja pensamento quase algum, de tanto você praticar. No caso, a prática todos os dias, hoje, amanhã e depois, você vai criando esse espaçamento de um pensamento para o outro. E aí, isso vai cada vez ficando maior, esse intervalo, à medida que você for meditando. E aí, você consegue ter paz. Porque quando você silencia a mente, você começa a ter paz. Você não vê aquela mente tagarelando, dizendo para você o que tem que fazer, em quem que você tem que acreditar. Não, você vai ser apenas a consciência observando e recebendo as inspirações para que você possa tomar suas atitudes durante o seu dia, durante sua caminhada aqui na Terra. Então, foi isso aí que eu falei em relação a Osho, as três conceitos chaves de meditação que nós acabamos de falar. E agora eu vou falar para vocês sobre o livro Peça Ser Atendido, que também fala sobre um pouco de meditação. Então, qual o objetivo da meditação no livro de Esther Hicks e Jerry Hicks, que é esse aqui? O objetivo da meditação é mudar a frequência vibracional, mudar o seu estado de menor resistência para permitir que o que você deseja flua para a sua vida, silenciar a mente, interromper temporariamente pensamentos de resistência, preocupação, dúvida, medo ou ansiedade, e elevar o bem-estar, permitir que sua energia se alinhe naturalmente com a sua fonte, com a sua centelha divina. Lembre-se, cada pensamento traz uma frequência, e essa frequência, a maioria das vezes é negativa, porque muitas vezes o que sua mente traz é pensamentos de preocupação, dúvida, medo,
Então, a meditação é uma ferramenta que faz com que esses pensamentos diminuam o intervalo de um para o outro. Lembra para vocês que à medida que vocês vão meditando, esse intervalo de um para o outro vai crescendo. E assim você possa ter mais consciência, possa ouvir suas inspirações, sua intuição. Quanto mais você meditar, mais você vai começar a observar os pensamentos, mais você vai ter consciência do que está acontecendo. Você não vai ficar mais indo pelo piloto automático, nem indo pela sua mente. Você vai ter a consciência, você vai poder escolher. Você vai perceber que o que é que está acontecendo e vai começar a tomar atitudes mais alinhadas com a sua intuição, com a sua fonte, com a sua centelha divina. Então, depois de eu falar para vocês sobre meditação, falamos sobre Osho, falamos sobre o livro Peça e Será Atendido. Qual a relação, né? Qual a relação da meditação com o Ho'oponopono? Eu disse para vocês que é uma das principais ferramentas, né, que auxilia a aplicação do Ho'oponopono. Então, vamos lá. Então, na meditação, o que é que a meditação faz? Ela faz diminuir o intervalo de pensamentos de um para o outro, não é verdade? Já o Ho'oponopono é uma filosofia ancestral, uma técnica de limpeza de memórias. Quando unimos a prática meditativa à filosofia do Ho'oponopono, criamos uma ponte entre a presença consciente e a limpeza de memórias. A meditação como instrumento de silenciar a mente, né? De você acalmar a mente, de fazer com que esses pensamentos diminuam e você consiga ouvir a sua inspiração, a presença que habita em você, né? Já a filosofia ancestral, o Ho'oponopono, se aplica à limpeza de memórias. Na meditação, você desenvolve a habilidade de perceber o pensamento, de perceber a memória. Já no Ho'oponopono, você vai pegar essa memória que você percebeu e aplicar a ferramenta do Ho'oponopono. Porque se a gente não silenciar os nossos pensamentos, como a gente vai ver o pensamento padrão que está ali acontecendo? Como a gente vai ter a noção de que crença está operando, né, na minha vida? Então, para isso aqui serve a meditação, para silenciar a mente, ou para silenciar, sim, para acalmar a mente e para você ter a noção do que é que está se passando na sua mente, qual crença, qual memória, né, que precisa ser limpa. E aí é onde entra o Ho'oponopono, né? Entra como uma ferramenta para fazer acontecer essa limpeza. Então, como a meditação potencializa o Ho'oponopono, né? Praticar o Ho'oponopono dentro de um estado meditativo traz uma profundidade diferente para a prática. O que traz? Traz a conexão com o subconsciente, no caso, o acolhimento da nossa criança, né? Na limpeza de memórias. Quando a gente está lá tratando com a Uniripili, quando a gente inicia o processo de limpeza, a Ohani, que é a mãe, começa o processo de limpeza, o que é que ela faz? Ela tem que acolher essa criança, a Uniripili. Então, a meditação atua de uma forma com que faz com que a criança ela se acalme, acolha ela de forma melhor, né? Então, como essa meditação é eficiente, né? Eu sento, fecho os olhos, converso com o meu, vou até, respiro e vou até a minha criança. Vou até a minha criança e digo, minha criança, eu estou aqui, eu sou uma adulta agora, sou sua mãe, eu sei o que eu estou fazendo. E acolhe essa criança, acolhe essas memórias para fazer o processo de limpeza. Outra coisa,
transmutação no estado de presença. Quando a gente faz o processo de repetição, quando a gente inicia o processo de limpeza do Ho'oponopono, no início a gente tem uma mania de repetir as frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, de forma automática, né? Já na meditação, quando a gente repete essas palavras no estado meditativo, então, quando você medita primeiro, faz com que essa vibração que você alcançou ao meditar, né, ela se alinhe com aquilo que você está emitindo com o Ho'oponopono, com o que você está fazendo no processo de limpeza. Então, ao eu meditar, logo pela manhã, ao meditar, você se alinhando com a sua centelha divina, quando você for começar o processo de limpeza, isso vai passar o quê? Algo real, verdadeiro, o seu sentimento realmente, você limpando e fazendo com que isso seja mais verdadeiro, uma vibração real, e não algo automático, que é quando a gente senta e começa a repetir sem meditar antes. Então, a meditação, ela faz com que dá uma ênfase maior ao Ho'oponopono, faz com que você consiga atingir o objetivo, que é limpar essas memórias, que é você ir para a vibração real de limpeza, né? O processo de limpeza do Ho'oponopono, quando a gente inicia o processo de limpeza do Ho'oponopono, é isso, é chamar a criança, é iniciar o processo, chamar a criança, ver qual a memória que precisa ser limpa, e aí eu começo a fazer a limpeza, mas não adianta a gente começar o processo de limpeza de forma automática. A gente precisa se conectar com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior. Lembra que a gente entrega ao Amakua, ao Pai, para que ele entregue a fonte e essa memória ela seja transmutada. Então, a importância da meditação, né, como uma ferramenta principal para a aplicação do Ho'oponopono. Não fazer isso de qualquer jeito. E soltar o controle, né? Ambas as práticas exigem a entrega. Como eu acabei de falar para vocês, que o processo de entrega ao Pai, né? Entrega ao Pai, ao Almakua, para que a divindade possa transmutar essas memórias de dor. E isso é uma entrega. Tanto na meditação, acontece a entrega, quanto no Ho'oponopono. A meditação, a gente vai e senta, começa a observar os pensamentos, faz a limpeza, mas nesse exato momento a divindade sabe tudo que você precisa, o que é que está acontecendo. Muitas vezes a gente medita e quando a gente desce da meditação, quando a gente acaba de meditar, alguma coisa se resolveu. Por quê? Porque a gente entrou na frequência da nossa centelha. A nossa centelha sabe o que é melhor. Então, muitas vezes um problema é resolvido. Por quê? Porque você meditou, entrou em fase com a sua centelha divina. E aí é a parte da entrega, como ele está falando aqui. É uma entrega tanto na meditação como no Ho'oponopono. Na meditação, você para de controlar os pensamentos, você entrega. No Ho'oponopono, acontece a mesma coisa. Você entrega as memórias, né, para que elas sejam limpas. No tempo oportuno, no momento certo, as memórias, elas são limpas. Então, meus queridos, eu termino aqui. Vamos fazer uma revisão do que a gente aprendeu. A gente falou sobre a meditação como ferramenta principal para a aplicação do Ho'oponopono. Nós vimos a meditação, segundo o Osho, que ela não é uma filosofia, não é uma religião, não é um esforço mental,
é um estado de ser. A mente, você não é a mente, você é uma consciência, você é o observador que observa a mente e seus pensamentos. Falamos sobre a parábola da água turva, né? Sobre essa parábola do Buda, e a gente falou que a gente precisa parar para observar os nossos pensamentos, para acalmar, né, esses pensamentos, fazer com que um intervalo de pensamentos eles cresçam e assim a gente possa ouvir a nossa consciência, a nossa centelha divina. Falamos sobre os 3 conceitos-chave de meditação do Osho. Ele fala lá que nós não somos a mente, somos pensamentos e condicionamentos adquiridos ao longo do tempo. Osho também defende que a meditação ela não pode ser forçada, ele criticava isso. A meditação ela tem que ser um relaxamento profundo na presença. E também ele fala lá que a mente sempre vai levar você a dois estados, para a memória, que sempre está no passado, e para o futuro, que é a imaginação. Mas que a única ferramenta que leva você para o aqui e agora é a meditação. Falamos também a meditação, segundo o livro Peça Ser Atendido, de Esther Derricks, que ele fala lá que o objetivo da meditação é diminuir a resistência, né? Fazer com que você diminua a resistência para permitir com que os desejos fluam na sua vida. Também como ferramenta para silenciar a mente, não é verdade? E também falamos sobre a meditação como ferramenta para aplicação do Ho'oponopono, como é importante a gente meditar antes de fazer qualquer prática. A gente meditando, a gente consegue fazer com que esse Ho'oponopono não seja automático, a gente entra em fase com o nosso eu superior, né? E a gente consegue soltar, entregar tanto nossos pensamentos, a gente solta a resistência, entrega a nossa centelha divina, e como também é importante para a aplicação do Ho'oponopono, que é quando acontece a parte da limpeza das memórias, que a gente também entrega e solta para nossa centelha divina, para que ela entregue à fonte e no momento oportuno essas memórias elas sejam limpas e o seu problema é resolvido. Então, chegamos ao fim do vídeo, peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal. Eu vou deixar alguma atividade lá no WhatsApp, que também está na descrição do vídeo. E desde já eu agradeço. Gratidão.